ele falou: olha, agora a gente vai pegar aquele microfone manchado de sangue e vamos continuar o trabalho dele. A gente precisa realmente tomar as medidas que o Olavo deixou para nós, e é impressionante como tudo tem se cumprido, né? Ele mesmo dizia que a primeira medida que deveria ser tomada era a extinção dos partidos que têm filiação a organizações internacionais, como por exemplo o PT, como por exemplo o PDT, que estão filiados a uma organização estrangeira que é o Folha de São Paulo. Se a gente não fizer isso, realmente eles vão nos matar de forma mansa e de forma calada. Enfim, antes de mais nada, eu quero dizer que eu acho que todos nós estamos assim bastante comovidos, né, com o que aconteceu. Confesso que eu não sou o mesmo desde do dia 10. Acho que a primeira coisa que veio na mente de todo mundo é que poderia ser qualquer um de nós, né? Pessoas que estão na linha de frente, que estão lutando. Eu tinha algumas similaridades com eles, né? Além de ser jovem também, tenho dois filhos. A próxima está para nascer agora, no máximo até 5 de outubro. Então eu acredito que meu coração realmente ficou triste. Ficou realmente triste com isso. A minha família, os meus amigos, enfim. Realmente tá sendo bem diferente, assim, encarar a morte de uma pessoa que é um pai, né, um inocente, e principalmente ver a forma sádica, né, que nós já conhecemos já da esquerda, de tratar a morte de um inocente, né, logo daqueles que se rotulam tanto de paz e amor e de democracia. Logo após isso, estava fazendo um vídeo contando o caso, né, da Ariana, que era uma ucraniana, que tinha sido morta no dia 22 de agosto por absolutamente nada ali em um metrô em Charlotte. E foi exatamente, né, por um debate que o Charlie Kirk teve com o Van Jones, que é um jornalista esquerdista, né, de péssima qualidade. A esquerda se voltou para cima do Charlie Kirk, principalmente depois de ter falado que foi por uma questão racial. E logo depois, quando vazou as imagens, mostrou que aquele assassino, né, ali brutal, que matou aquela ucraniana, dizia que I got that white girl, né, eu peguei aquela garota branca. Então ele se vangloriou de ter matado, né, uma garota branca, e aí veio por água abaixo todo o discurso, né, mentiroso da esquerda. E logo depois, no outro dia, né, o Charlie é morto, né, aí por um garoto até então, pelo que está na mídia aí, de 22 anos, em uma universidade, né, em Utah. E depois disso, a esquerda, obviamente, comemorou a morte de um pai inocente. Isso para qualquer pessoa de sã consciência, né? Você pode ter as suas divergências políticas com quem quiser, mas até quando, né, as pessoas vão entender que nós não estamos debatendo com pessoas normais. Nós estamos, se for conversar, nós estamos conversando com gente criminosa. E eles mataram, digamos assim, o cara que estava dialogando. O cara que não pode, né, primeiro chegar e falar agora com a gente assim, ai, vamos tentar conversar primeiro. Tentamos conversar. E o que aconteceu é que matou um pai de família, e inclusive quando eu vi, né, de que a filha dele correu até ele por conta dos barulhos, né, com medo do que tinha acontecido. Realmente, qualquer pessoa que tem um mínimo de moralidade sabe o quão isso foi terrível, né, às olhos de qualquer pessoa humana. Agora, logo depois disso, né, a esquerda voltou, né, o canhão também. Para mim, já que a gente tem uma semelhança, não me coloco aos pés aí do Charlie Kirk, né, pelo trabalho que ele faz, é um cara, enfim, fenomenal. Mas eu sei aquilo que, enfim, eu tenho conquistado aqui, e a esquerda virou, né, o seu canhão para cima de mim. Nem recebi, não foi nenhuma, nem 10, nem 100, foram diversas ameaças de morte. E neste dia, no outro dia, né, eu iria para o Espírito Santo, acabei de retornar, e esse cara que falou que ia me matar a tiros era de lá, inclusive de uma cidade bem próxima a família da minha esposa. E eu tomei todas as medidas necessárias, já tem um tempo já que eu tenho tomado todas as medidas judiciais. A gente, né, aprende com os erros, né, principalmente com os erros dos outros. Acho que a direita deixou de fazer isso durante muito tempo. Eu nunca deixei. Eu sempre processei, sempre gastei dinheiro para poder punir criminalmente, penalmente. E fiz o mesmo, fui compilando tudo, né, com o que estava acontecendo comigo recentemente, e agora, ontem, né, especificamente, com todas as ameaças de morte. Coloquei Polícia Federal, coloquei Secretaria do Estado para poder ir atrás, e quando deu mais ou menos umas 7h30 da noite ali, o rapaz tinha sido preso. E hoje, em específico, eu lancei uma campanha para poder demita o verdadeiro extremista da sua empresa. E já foram já pelo menos aqui 3 que foram demitidos, porque você tem liberdade de falar o que você quiser. Isso aí não fere a hora nenhuma a liberdade de expressão. Pode falar o que você quiser, mas você pode ser responsabilizado pela sua fala, e a empresa ela também é livre para poder demitir um funcionário que comemora, né, a morte de um pai de família inocente, que basicamente o grande crime que ele estava cometendo era debater ali com jovens e adolescentes. Então, eu acho que isso primeiro. Eu quero que vocês entendam o que eu estou falando, eu sei que todo mundo é maduro para entender. O Senhor está no controle, né, de todas as coisas, e a gente sabe que a gente nunca quer uma morte, né, para que as pessoas abram os seus olhos. Mas a morte de Charlie Kirk não foi em vão. Ele não tem ideia, né, do que o Brasil, por exemplo, a quantidade de jovens que tem aqui, de pessoas que são inspiradas, que são fortalecidas literalmente, né, pela morte dele, né, injusta, por uma morte maldosa, né, uma morte, enfim, que choca todos nós, mas a morte dele não é em vão, né? Então, o trabalho dele não foi em vão, e a morte dele também não será.
E isso é mais uma, né, de umas estratégias que a esquerda faz há muitos anos, de desumanizar o seu oponente, né? Quando você mata um pernilongo, você não tem nenhum tipo de remorso moral. Por quê? Porque é um mero animal, né? Não é à toa que eles nos chamam, não pelo nome, né? Eles nos chamam de fascistas, de nazistas, de racistas, de extremistas. Colocaram, né, o Charlie Kirk como extremista da direita, né? A Globo teve a pachorra de fazer isso. É, o cara que tomou o tiro sendo considerado extremista, né? Então, mais uma vez, né, no recurso que nós temos, nós somos poucos recursos que nós temos aqui, principalmente do Brasil, a não ser ganhar o debate público, convencer as pessoas e abrir os olhos dela, né? Eu acredito que dezenas de pessoas fazem isso, vocês principalmente, mas eu acredito que cada vez mais a gente precisa abrir os olhos daqueles que ainda acham que dá, entre aspas, para ter, né, uma direita moderada. Quando você poupa o lobo, né, você acaba sacrificando as ovelhas. Nós cometemos esses erros, né, durante esses anos, de não combater os nossos inimigos da mesma forma e crueldade com que eles nos combatem. O nome dela é Irina, perdão, Irina Zarutska. E o criminoso, o Trump respondeu dessa forma: nós temos que tratar eles com crueldade, porque é dessa forma com que eles entendem. E, e por fim, com relação, pegando um gancho aqui, né, ao julgamento de ontem, tanta coisa aconteceu ontem, né? Ao julgamento de ontem, né, mais uma vez, é vergonhoso. O Bolsonaro tomou uma pena maior do que a Matsunaga, né, que esquartejou o seu marido. Então, todo mundo está vendo, né, de que realmente quando você não combate, não coloca na cadeia, né, os criminosos, eles vão colocar você na cadeia pelos crimes que você não cometeu, né? Já dizia o Olavo. Então, a gente muitas vezes fica, né, querendo ter uma bala de prata para poder combatê-los, mas a gente não está lutando contra nenhum vampiro, né? Pelo contrário, a gente está lutando com uma estrutura muito poderosa, muito forte, que há anos, né, tem se preparado para isso, né? Ministério Público, Polícia Federal, basicamente, o Alexandre de Moraes, né, com a Polícia Federal confiável dele, né? Talvez ele desse 15 agentes, alguns gatos pingados ali dentro do TSE e uma cadeira, né, de Tribunal Superior Eleitoral conduziu a eleição de forma totalmente parcial, né, fez, obviamente, com que a derrota de Bolsonaro fosse efetivada e conseguiu colocar aí centenas e dezenas de pessoas dentro da cadeia. Então, não precisa-se de muito, né, para poder instalar uma ditadura, né, um tirano fazer o seu trabalho. Então, eu acho que a gente precisa, mais uma vez, abrir os olhos com relação a isso. Não estou aqui de forma alguma pregando uma radicalização no sentido de exterminar, né, os nossos opositores, senão me tornariam como eles. Mas eu acho que a gente tem que parar de achar de que a gente precisa colocar um presidente da República lá simplesmente para poder fazer e ser um bom gestor ou ser alguém bom em economia que vai trazer uma pacificação entre os poderes. Chega, a gente precisa realmente tomar as medidas que o Olavo deixou para nós e é impressionante como tudo tem se cumprido, né? Ele mesmo dizia que a primeira medida que deveria ser tomada era a extinção dos partidos que têm filiação a organizações internacionais, como por exemplo o PT, como por exemplo o PDT, que estão filiados a uma organização estrangeira que é o Foro de São Paulo. Se a gente não fizer isso, realmente eles vão nos matar de forma mansa e de forma calada. E se puderem, obviamente vão fazer isso com a gente de diversas formas. Vou confidencializar, né, algo aqui. Não vou falar quem, mas enfim, uma pessoa muito, muito próxima de mim, né, que está também na política, foi conversar com outros dois deputados que são estaduais. Falou: olha, o Nicolas vai vir a governo de Minas e tudo. Aí o cara falou: não, acho que não vai vir, não. Falou: "Uai, mas por quê?" Falou: cara, o PT não vai deixar. Né, os caras não vão passar ele antes disso. Então a gente não está combatendo pessoas opostas de ideias, nós estamos combatendo criminosos, pessoas que, de base da sua base ideológica de extermínio, é uma mentalidade revolucionária, e quantos, né, pessoas ainda dão margem, dão abertura para que esse tipo de gente cresça e continue colocando essas sementes aí no nosso Brasil. Então isso assim é um pouco que está no meu coração. Eu tenho obviamente aí muitos defeitos, mas nenhum deles é ser covarde. Eu chorei muito, fiquei extremamente triste, repensei muitas das coisas que, enfim, a gente tem feito, tem realizado. Acredito que isso, mais uma vez, poderia, né, ter acontecido com qualquer um de nós, mas quando eu lembro, né, que maior é o que está em nós, né, do que o que está no mundo, eu fico muito em paz com relação a isso, né? Nossa vida aqui é completamente passageira e a gente não pode depositar toda a nossa esperança nisso aqui, né? Mas a gente também não pode ser omisso de deixar de fazer aquilo que a gente precisa fazer. Então isso mudou muito minha mentalidade, né, dos desafios que vem pela frente e espero poder cumpri-los, espero que a gente retome esse país para os brasileiros de verdade e que a gente combata, né, esses criminosos, porque comunista precisa voltar a ter medo. Comunista precisa voltar a ter medo. Vocês querem nos chamar de radicais, tudo bem. Falei ontem, olha, sejamos a extrema-direita que eles tanto têm medo. O que eu quis dizer com isso?
de que se o rapaz que estava dialogando era extrema-direita, vamos ser a extrema-direita que eles tanto têm medo, que é quem tem confiança em Cristo, que é moral, que tem a sua honestidade firmada na Bíblia, que defende a sua família, que defende com firmeza os seus valores, que sabe com quem que nós estamos lutando e que de fato é a maior ameaça para eles quem fala, né? Porque quando você deixa de falar, realmente é aí que você vira um país violento, que as pessoas pararam de falar, você para de tratar o outro como um ser humano. Então, eu acho que é isso que tem ficado, enfim, no meu coração, e eu não tenho dúvidas também tem ficado no coração de muita gente.